Shalom, irmãos. Todo mundo está me ouvindo? Mais perto? Agora está me ouvindo? Pode se assentar, irmãos. Eu vou ler com os irmãos. Eu vou usar a versão NVT, que eu acho que é mais fácil de a gente entender. Eu vou ler Romanos 3. Uma pausa para a água, para a gente se recuperar. Vou ler a partir do 1. Esse vai ser o texto base da pregação, ele inteiro. Talvez eu não leia ele completo, porque vai ter algumas... que diz assim: Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes, e ganhará a tua causa no juízo. Alguém poderia dizer: mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda: mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirma as Escrituras: ninguém é justo, nem sequer um. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento, mas não sabem encontrar a paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles que a ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostra que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Vou dar uma pausa aqui, para a gente respirar depois de tanta pancada do texto. Paulo mostra como é a nossa natureza e como o nosso coração naturalmente é inclinado a fazer o mal. Depois que aceitamos Jesus, às vezes essa verdade não está tão expressa na nossa mente, na nossa frente. A gente acha que é alguém que ainda não conheceu a Deus, mas essa natureza ainda está em nós até Jesus voltar e concluir a obra de salvação, que seremos salvos e o nosso corpo será glorificado. Não teremos que lutar contra esse pecado. Não, teremos que lutar contra esse pecado todos os dias, amém? E não sei vocês, mas alguma vez vocês já se sentiram justificados pelo que vocês fizeram? Tipo, eu já vou todos os dias na igreja, eu vou toda quinta, todo domingo na igreja, eu faço toda a minha oferta lá, tudo bonitinho. Deus precisa me abençoar em alguma coisa. Mas isso não é uma verdade. A nossa salvação não depende do quanto nós fazemos, do quanto nós sentimos, do quanto nós pensamos e do que nós somos. Porque se fosse por isso, nós merecíamos a morte.
Não podemos nos esquecer de toda essa natureza caída que temos. Porque, realmente, isso mostra o quanto falhos somos e quanto nós necessitamos do Senhor. Mas isso precisa ser levado a Deus para que a gente se arrependa. Quando, no versículo 21, que diz assim: Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com um sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos, então, nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. E, infelizmente, às vezes... Vamos para a parte boa, né? Vamos focar na parte boa. Glória a Deus, porque o Senhor entregou o seu Filho para sermos salvos e justificados. Não só para tirar o pecado de nós, mas por não bebermos e não sofrermos da sua ira. Porque, sim, Deus está irado com o pecado. Deus se ira com a injustiça que acontece todos os dias. Deus se ira quando a gente mente, quando a gente rouba, quando acontece um aborto, quando acontece tantas outras coisas, que às vezes nos choca ou às vezes a gente releva. Às vezes a gente se acostuma com a injustiça, mas para o Deus que é santo, isso ira o coração dele, porque é contra a própria criação, aquilo que ele fez, a vida que ele deu. E ele, porque ele decidiu demonstrar o seu amor e graça, ele quis entregar o seu Filho. Não foi a gente que comoveu, a nossa carinha linda, que comoveu o Senhor para que o Senhor entregasse Jesus. Não foi também Jesus que ficou inconformado porque a criação estava longe do Senhor. Foi porque o Senhor decidiu nos redimir, nos resgatar. Ele decidiu fazer um assassino condenado ser justificado. O juiz justo decidiu nos justificar, para que tenhamos um relacionamento com Ele. Por que é bom entendermos isso? Para não sermos enganados com qualquer coisa que ouvimos por aí. Hoje, a gente ouve que Deus é amor. Ele é, realmente. Mas o amor dele e a santidade dele andam juntos. Junto com a sua justiça, junto com a sua ira. E precisamos lembrar que todos esses detalhes são parte de Deus. Então, se eu acho que Deus é amor, mas é o amor segundo o amor que eu defini, eu não estou adorando o Deus verdadeiro. Eu estou adorando um Deus que eu mesmo criei. Ou seja, uma idolatria. Então, eu não crio no evangelho de Jesus. Eu crio em outro evangelho que é outro Jesus. Por isso precisamos nos lembrar. Temos uma natureza caída. Jesus veio, obedeceu ao Pai e se entregou. Porque Deus assim o quis. Ali, no sacrifício, satisfez a ira do Senhor. Hoje, temos plena redenção. Hoje, a gente tem uma coisa tão graciosa que no Antigo Testamento eu queria tanto, é ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Hoje, a gente pode ser chamados filhos de Deus. Hoje, a gente faz parte da família. Hoje, a gente carrega o nome da família. Não carrega apenas um nome que traz cura.
A gente faz parte de uma família, porque Deus assim o decidiu. E isso baseia a nossa fé. Quando a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir é a palavra de Deus, se estamos entendendo que Jesus é apenas uma parte daquilo que é verdadeiro, então não estamos ouvindo a palavra, estamos ouvindo outras vozes. Precisamos voltar e ouvir ao Senhor. Por isso que quando Jesus veio, a primeira coisa que ele falou foi: arrependei-vos. Precisamos voltar, precisamos sair das distrações, precisamos voltar ao caminho estreito, voltar ao Senhor Jesus. Não podemos anular e negar aquilo que o Senhor fez por nós. E já fomos comprados com alto preço. Precisamos lembrar disso todo dia, porque isso nos traz esperança. Por mais que às vezes você olhe assim e fale: não quero ser pecador. Não tem como mudar isso. Somos pecadores, mas justificados pelo Senhor. Alcançados pela graça. Né? E isso precisa aquecer o nosso coração. E não só fomos salvos. Jesus também abriu a oportunidade de termos a vida eterna. Em João 17, 1, do 1 ao 3. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão muito quietinhos. Vimos a oração de Jesus e ele diz assim: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe destes autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então, uma vez que fomos salvos e justificados pelo Senhor, o Senhor nos deu uma nova vida, nascemos novamente. Logo, vamos ter um novo comportamento, uma nova mentalidade. Mas isso vai indo graduativamente. Né? Essa é a palavra certa. Vai indo aos poucos. Assim como um bebê. Um bebê não sai da barriga da mãe andando e falando. Vai aprendendo aos poucos. Mas ele precisa ser ensinado, precisa ser exposto. Mas muitas vezes, quando a gente endurece o coração e rejeita como nós somos, e não aceitamos a graça, não queremos conhecer o Senhor. Nós ou fugimos do Senhor, ou nos isolamos do corpo, ou não o reconhecemos como Deus. Diante de Deus não temos desculpa nenhuma, porque a sua glória se manifesta em toda a criação. Nos céus a gente vê a glória de Deus, no sol, no ar que te respira, no cabelo que cai, que cresce, em tudo. Tudo tem a glória de Deus, mas aqueles que conhecem o Senhor conseguem ver isso. Cada vez que vamos conhecendo o Senhor, conseguimos ver a glória do Senhor. E não só isso, conseguimos ter a vida eterna. Conseguimos experimentar um pouco mais daquilo que vamos experimentar quando Jesus voltar. Conseguimos glorificar e engrandecer o nome do Senhor hoje, no meio do sofrimento, e mesmo com alegria. Que vai ser diferente quando formos glorificar o Senhor e adorar o seu santo nome, quando não tiver mais nenhuma dor. Quando formos com Ele. Essa é a única oportunidade que temos de mostrar para o mundo como o Senhor é bom, como o Senhor é grandioso e gracioso. Né? E como o Senhor é digno da nossa vida, porque Ele nos comprou com alto preço. Por isso, eu sei que não é um assunto novo. Todo mundo conhece esse assunto.
Mas a gente precisa, às vezes, voltar para lembrar por que nós amamos o Senhor. Por que nós adoramos o Senhor? Por que nos reunimos todo culto para adorar a Deus? Em Colossenses 3, diz assim: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês serão participantes da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que são dentro de você. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria, que é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da língua obscena. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador. À medida que aprendem a conhecer o seu Criador. É assim que nós nos revestimos de uma nova criatura. Não é de culto em culto apenas, mas no nosso devocional, na nossa entrega diária, na nossa exposição à palavra, que nós conhecemos o nosso Criador. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa. Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofende. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permita que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. É essa mensagem que nos traz vida, é essa mensagem que nos confronta e nos mostra, olha, você é um pecador, mas Deus quis entregar o seu Filho, Cristo, para que você fosse parte da família, para que você não sofresse mais com a ira do Senhor. Hoje você tem paz com Deus. É essa esperança e essa riqueza que Jesus nos entregou. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. Essa parte me chamou bastante atenção, porque ele fala logo em seguida que é a mensagem a respeito de Cristo, em toda essa riqueza, preencha a vida de vocês. Não tem como adorar ao Senhor sem conhecê-lo, sem entender a sua mensagem. E às vezes a gente canta com o coração vazio, a gente canta distraído, ou começa a dançar porque a gente está indo na melodia da música. Mas o Senhor quer que a gente ame Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e com toda a nossa alma. O Senhor nos quer por inteiro, em integridade. E é através do conhecimento do Senhor que nós temos fé, que nós temos temor nele e conhecemos e temos consciência de que somos salvos, que somos libertos e podemos proclamar essa esperança para os outros. Muitos precisam ainda desse evangelho. Muitos conhecem Jesus, mas não têm consciência do seu pecado. Desde criança, precisamos falar para as crianças também, que elas precisam desse evangelho. Precisam ser salvas desde então, porque elas também pertencem ao Senhor, mas elas precisam ter consciência,
Jesus morreu no seu lugar para que você não sofresse a ira. Não podemos mais passar pano no nosso pecado. Precisamos falar, somos pecadores, esse tipo de gente. Mas o Senhor veio e nos resgatou porque Ele quis. Não precisamos explicar o porquê, nem fazer todo um teatro. Não precisamos de nada. Cristo morreu para nos salvar da ira de Deus e ressuscitou para vencer a morte e mostrar como Deus é soberano sobre todas as coisas. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Então, irmãos, eu gostaria de deixar essa reflexão. Quando vocês forem se apresentar diante de Deus, lembre-se sempre de como o Senhor é gracioso. Foi por causa da sua graça e misericórdia que hoje somos livres, que hoje somos restaurados e redimidos, que hoje temos redenção, que somos justificados. E não esqueçamos dessa alegria. Às vezes, para ter alegria, a gente precisa lembrar de onde a gente saiu, um pouquinho da tristeza. Como uma pessoa ela sabe da alegria se ela nunca conheceu a tristeza, não é? Como ela sabe que ela é curada se ela não sabe que ela está doente? Precisamos tomar consciência dos nossos erros para nos arrependermos e sermos salvos. Nos arrependermos e conhecermos a Deus. Nos arrependemos e nos aproximarmos do Senhor. Amém? É isso que eu gostaria de deixar com os irmãos. Gostaria de chamar o pastor.